Oi, gente! Hoje é 31 de dezembro, chegamos ao final do ano de 2024. Quero desejar um ano maravilhoso para todo mundo, que você tenha toda a felicidade do mundo no ano que está nascendo. E hoje eu vou fazer a segunda parte dos meus 15 discos prediletos de 2024. Lembrando que não tem a pretensão de fazer, olha, estou fazendo uma lista definitiva dos melhores discos de 24. Não, eu não ouvi discos de um monte de gente, tem vários gêneros musicais sobre os que eu não conheço direito. Então, assim, na minha praia, mais esse rock indie, são os discos que eu mais ouvi e que eu acho que eu vou ouvir por um bom tempo, tá? Então são minhas dicas, tá? Eu selecionei 15, ontem eu já falei de 5 deles, você pode procurar esse vídeo aí se você perdeu. E hoje eu vou falar de mais 5 LPs que eu ouvi muito durante o ano de 2024. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E galera, muito obrigado a você que assina e apoia meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Se você ainda não assina, dá uma explorada lá, andrebarcinski.com.br, acho que você vai gostar. Tem muita coisa legal. Por R$20 por mês você vira assinante, tem direito a textos inéditos, 3 textos exclusivos por semana, debates, workshops exclusivos para assinantes do site. Galera, hoje vamos falar de mais 5 dos meus 15 discos prediletos do ano, tá? Vou começar, de novo, não tem nenhuma ordem de preferência, de nada. São títulos aleatórios que eu escolhi entre os discos que eu mais ouvi esse ano. Um dos discos que eu, assim, tô ouvindo desde que ele saiu, ouço direto, é um disco maravilhoso para você ouvir, assim, em casa, na rede e tal. É o mais recente disco do Dive, chama Frog in Boiling Water. O Dive, galera, é um quarteto norte-americano, esteve no Brasil em setembro de 2024, infelizmente perdi esse show, mas eu adoro essa banda. Eles são meio um neo-shoegaze, assim, eles são muito influenciados por essa turma toda de My Bloody Valentine, Lush, Slowdive. Mas eu gosto muito dos discos deles, eles têm uma pegada muito particular também. Esse disco, Frog in Boiling Water, ele me parece mais lírico, assim, um disco mais pessoal, um pouco mais leve do que os outros discos do Dive, mas as músicas são lindas, galera, é uma coisa assim, músicas etéreas, músicas assim para você ver deitado na rede, realmente curtindo, porque as camadas de guitarra são muito bonitas, assim, não é um disco pesado, como eu falei, é um disco mais lúdico, mais sonhador, E a banda eu acho que atingiu ali uma perfeição no que eles se propõem a fazer. Eu amo essa banda e esse periga ser o melhor disco deles. Dive, Frog in Boiling Water. O segundo disco dessa lista, galera, é também um disco muito bonito, muito lúdico, de uma artista que eu amo, gostava muito da banda dela, espero que ela volte, a banda volte, que é a Beth Gibbons, né? A Beth Gibbons, cantora do sensacional Portishead, uma banda que só lançou 3 discos, todos eles clássicos, né? E obras-primas, assim, e que não lançam um disco há, sei lá, 15 anos, 18 anos, não me lembro nem quando saiu o terceiro disco do Portishead. Mas a Beth Gibbons lançou um disco solo maravilhoso chamado Lives Outgrown, que é um disco meio pastoral, assim, né? Ele tem uma pegada meio interiorana, mas misturada com pequenos elementos ali de coisas mais eletrônicas e aquela voz angelical, um pouco soturna, né, da Beth Gibbons por cima. Nossa, que disco maravilhoso, né? O disco que eu vou recomendar junto com ele é um disco de outro ex-integrante não, né? Vamos torcer para que o Portishead não tenha acabado, né? De outro integrante do Portishead, que é o Beak, né? Eu tô falando do Jeff Barrow, que é o líder do Beak, né? O Beak é uma banda inglesa que lançou seu 4º disco. O Beak ele usa sinais, assim, né? Como nome do disco. Esse é o 4º LP do Beak. E por que eu tô falando desses 2 discos juntos? Porque a Beth Gibbons
e o Jeff Barrow, na minha opinião, e você consegue ver isso pelos discos que eles lançaram solo, né? Solo, na verdade, o disco do Jeff Barrow não é solo, porque o Beak é uma banda, né? Mas o Lives Outgrown da Beth Gibbons e o 4 do Beak, quando você junta esses dois discos, você percebe ali toda entende a sonoridade do Portishead, né? A Beth Gibbons, na minha opinião, é o lado mais pastoral, mais assim, pé no chão, digamos assim, do Portishead, né? Uma coisa mais orgânica. E o nosso amigo Jeff Barrow é a parte, digamos, um pouco mais pesada, um pouco mais krautrock, um pouco mais eletrônica, né? Com essa pegada um pouco mais densa, assim. O Beak o disco é maravilhoso do Beak, né? Ele tem realmente essa pegada muito do rock alemão dos anos 60, misturado com coisas eletrônicas. Eu amo essa banda. E são dois discos que eu tô ouvindo direto desde que eles foram lançados. Lives Outgrown da Beth Gibbons e o 4 do Beak. Bom, o quarto disco de hoje, galera, periga ser, assim, eu acho que um dos 3 discos que eu mais ouvi esse ano. E por que eu mais ouvi esse disco? Porque ele é um disco perfeito para você deixar ele de fundo, assim, na sua casa, quando você tá jantando, ou tomando café da manhã, ou até lendo, relaxando, assim, na varanda, que é A La Sala, o disco novo do grupo texano Khruangbin Bean. O Khruangbin Bean é um caso curioso, né, galera? É uma banda do Texas que faz uma espécie de... faz uma música instrumental e uma espécie de mistura, assim, de world music com rock meio pop asiático, especialmente lembra muito coisas do Vietnã, dos anos 60, aquelas bandas de pop do Vietnã, lembra bandas instrumentais ali da Tailândia e tal. Eles têm essa pegada, né? E tem também uma pegada muito, eu acho, né, muito meio Ry Cooder, assim, né? Que se você curte aquelas trilhas sonoras que o Ry Cooder fazia, com aquelas paisagens que remetem aquelas paisagens desérticas e tal, o Khruangbin Bean tem essa pegada. Como eu falei, é um trio do Texas e cresceu absurdamente nos últimos anos, né? O Khruangbin Bean teve no Brasil aí uns 5, 6 anos atrás, era uma banda desconhecida, hoje tá bombada, assim, toca nos Estados Unidos para 8, 10, 12 mil pessoas, virou uma banda assim realmente grande. E curiosamente, né, galera, é uma banda que ficou gigante sem nenhum apelo pop. É uma banda instrumental, não tem música, não tem refrão, não tem nada. Foi puramente na força das canções e no gosto do público, né? Eles estão em muitos dessas playlists assim de easy listening, de ambient e tal. E é o meu destaque, um dos meus destaques do ano aí. Realmente, A La Sala é um descasso, super recomendado. E o quinto disco de hoje, galera, é possivelmente o melhor disco do ano. Se eu tivesse que escolher um disco para falar assim, olha, 2024, em 2024 o disco do ano foi, que é o último disco do Cure, né, o mais recente, chamado Songs of a Lost World. É o primeiro disco de inéditas do Robert Smith em 16 anos. É o primeiro disco dele em quase 40 anos que ele compôs sozinho. Ele não tem nenhum parceiro desde o The Head on the Door, que é de 85, 86, que ele não tinha um disco inteiramente composto por ele. E que descasso, né? Impressionante, assim. É um disco muito sombrio, muito triste do Cure. Não tem nenhuma, assim, não vai esperando nenhum Friday I'm in Love, Love Cats, essas músicas bonitinhas do Cure que simplesmente não tem. Esse disco é um disco pesado, é um disco sobre a mortalidade, sobre o Robert Smith com 65 anos já vendo a vida dele se encaminhar para o final, assim, e dando vereditos aí sobre a humanidade nada otimistas, né? Mas que disco bonito, né? Um disco assim, você deixa rolar, é um desses pouquíssimos discos atuais que você ouve do início ao fim, né? A gente está numa era tão ditada aí por singles, né? E vou lançar um disco aqui, um single agora, outro single daqui a alguns dias, vou bombar esse single. Não, o Robert Smith faz um disco totalmente na contramão, músicas longas, tem músicas de 6, 8, 10 minutos, abre já com uma música que demora 2 ou 3 minutos para a voz dele entrar. Quer dizer, o Robert Smith não tá nem aí para algoritmo, para o que as pessoas esperam dele, né? Ele faz o que ele quiser e esse disco é lindíssimo, galera. Periga ser um dos melhores discos do Cure, junto talvez com Disintegration. Eu vejo muito como uma continuação do Disintegration, né? Com essa mesma pegada meio sombria, triste, meio lúgubre do Disintegration, que é de 89, ou seja, 35 anos depois o Robert Smith fez um disco muito parecido.
Galera, se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, conheça, explore e se você gostar, assine meu site de jornalismo cultural andreabarcinski.com.br. R$ 20 por mês, você tem acesso a 3 textos exclusivos por semana que eu faço só para o site. Você pode participar de debates, workshops e cursos exclusivos para assinantes e você tem acesso a todo o meu acervo, que é gigante, galera. Tem mais de 600 textos e 75 cursos, desde história do cinema, o cinema de Akira Kurosawa, debates sobre música, história do punk, do pós-punk, tem muita coisa legal. Explore lá, andreabarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar. Valeu, até amanhã.